Todos nós já conhecemos o fenômeno das fake news. Tem sido um tópico recorrente desde o surgimento das redes sociais. Mas e se eu te dissesse que as notícias falsas sempre existiram e que muitas vezes datas e eventos foram fabricados para servir a uma certa narrativa política? Isso ainda é feito hoje e sempre foi feito pelas pessoas no poder. E um desses casos é a famosa história da queda de Roma em 476 d.C. E isso se provaria uma notícia falsa incrivelmente poderosa que mesmo hoje, 1500 anos depois, ainda caímos nessa invenção. Tanto que as entradas da Wikipédia e até mesmo os livros de história se referem à queda de Roma em 476. Mas como e por que foi fabricado? Quando o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto em 4 de setembro de 476 d.C., pelo chefe germânico Urvacar, um governante impotente foi deposto, e o general bárbaro agora governava diretamente sobre a Itália. Isso agora é frequentemente citado como a queda do Império Romano do Ocidente. No entanto, Rômulo Augusto, também frequentemente chamado de Augustulo, o pequeno Augusto, não detinha nenhum poder real. Ele era uma criança de cerca de 11 anos de idade por 476, e o exército do Império Romano do Ocidente, se é que ainda pode ser chamado de império naquela época, estava fortemente nas mãos dos feuderati germânicos. E isso de maneira alguma era um fenômeno novo. Já 80 anos antes, um general meio vândalo chamado Flávio Estilicão detinha o verdadeiro poder no Império Romano do Ocidente. E o jovem imperador Honório era efetivamente por muito tempo apenas um fantoche. Esse processo acelerou mais quando o Império do Ocidente começou seu declínio, e especialmente depois que o magister Milton Ricimer assumiu o controle em 457, os imperadores seriam mais frequentemente do que não seriam fantoches. Majoriano e Antêmio representam duas exceções heróicas, mas imperadores como Líbios Severus ou Olíbrios eram apenas fantoches de Ricimer, e Glucério era apenas um fantoche do sobrinho burgúndio de Ricimer Gundobaldo. O trono do Império Romano do Ocidente às vezes ficava vago por muitos meses, antes que um novo imperador fosse escolhido, como por exemplo de 456 a 457. Então aquele dia em 476 não foi nada incomum para os romanos. Na verdade, o evento não recebeu nenhuma atenção de contemporâneos no Ocidente ou no Oriente. Não houve protesto, nem lamentação de uma queda. A vida na cidade de Roma continuou inalterada em 476. O Senado ainda se reunia, o prefeito urbano de Roma ainda era eleito, cônsules ainda eram escolhidos no Ocidente. Roma ainda era romana. Mesmo em Ravenna não mudou muita coisa. Em vez de um imperador impotente de 11 anos que na verdade era apenas um fantoche de seu pai, Flávio Orestes, agora um general germânico, estava sentado no trono. A vida continuou normalmente, mesmo em Ravenna. As insígnias imperiais foram enviadas para Constantinopla, e Uruacar estava oficialmente governando em nome do imperador romano do Oriente Zeno em Constantinopla. Ninguém falava sobre a queda de Roma, na verdade, isso era frequentemente visto como uma reunificação do império, onde a Itália agora era uma província do Império Romano, em vez de seu próprio Império Ocidental separado. Quando Teodorico chegou à Itália por ordens do próprio Zeno, ele derrubou Uruacar após alguns anos de guerra, e assim nasceu o Reino Austro-Gótico em 493. Mas ainda assim, ninguém falava de uma queda. Pelo contrário, especialmente as primeiras décadas do longo reinado de Teodorico foram vistas por muitos como um renascimento do Império Romano do Ocidente. A Sicília foi recuperada dos vândalos, e os austrogodos fizeram campanha com sucesso contra os Rugi e incorporaram seu reino ao domínio de Teodorico. Este reino austro-gótico não era apenas maior, mas também mais estável do que o Império Romano do Ocidente, após a morte de Majoriano em 461. E quando Teodorico permaneceu em Roma no ano 500 d.C. por mais de meio ano, ele entrou na cidade como Cassiodoro escreve como um segundo Trajano. A procissão de Teodorico pela cidade parecia para muitos como os triunfos imperiais de antigamente.
Ninguém falava de declínio. Em vez disso, renovação e renascimento imperial estavam sendo proclamados. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque infelizmente a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é realmente generoso com um tópico tão nichado sobre a queda do Império Romano, e a receita de anúncios dos vídeos é incrivelmente baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, infelizmente, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação ao YouTube, por mais que me desculpe dizer isso. Mas eu acho que Majoriano agradeceria por você apoiar um canal que leva o nome dele. E eu certamente agradeço muito, meus amigos. Na verdade, pode-se argumentar que a ascensão de Teodorico marcou o renascimento do Império Romano do Ocidente. Após 510 Teodorico, até reinou efetivamente sobre o reino visigótico como regente de seu neto Amalarico, ainda bebê. Isso foi de fato visto por muitos como o ressurgimento de um novo Império Romano do Ocidente. Teodorico apresentava-se à maneira dos antigos imperadores romanos e preservava meticulosamente as antigas tradições e leis romanas. Ele destinou a receita fiscal para a restauração e proteção dos antigos edifícios imperiais de Roma. Ele emitiu moedas de qualidade notavelmente superior às das últimas décadas do Império Romano do Ocidente, parecendo ele próprio um imperador romano do Ocidente, exceto pelo bigode, que era distintamente germânico, a fim de sublinhar as paralelas com a velha Roma, mas também para manter alguma identidade germânica. Os senadores romanos Magnus Aurelius Cassiodoro Senador e Anicius Manlius Severinus Boetius, da antiga família aristocrática romana dos Anício, eram estadistas em Roma sob o governo de Teodorico, tratando-o por todos os meios e contas como um imperador romano do Ocidente. Boécio até ocupou o antigo cargo de cônsul em 510. Cassiodoro nos dá relatos detalhados do surpreendentemente bom estado da cidade de Roma no início do século VI. Eu falei sobre isso neste vídeo aqui. Mas então, depois de 520, as relações entre o Oriente e o Ocidente começaram a piorar. Teodorico mandou executar Boétius em 524 sob a acusação de traição. Sendo membro da antiga família, os Anício do Império Romano do Oriente ficaram indignados. As tensões começaram a aumentar entre o Império Romano do Oriente e este novo Império Romano do Ocidente, sob o domínio germânico. É nesse momento que Marcelino Comus introduziria pela primeira vez o conceito da queda de Roma em 476. Ele era um cronista latino do Império Romano do Oriente, que passou a maior parte de sua vida na corte de Constantinopla. Justiniano, o novo imperador ambicioso do Império Romano do Oriente, precisava de uma justificativa para invadir o Ocidente. Então Marcelino Comus deu-lhe uma, a saber, que o Ocidente havia sido tomado por bárbaros em 476 e que o Império Romano havia morrido naquele ano. É em sua obra, a Análise, que podemos ler pela primeira vez sobre a queda de Roma naquele ano. Esse novo ponto de vista legitimou ações militares contra o Ocidente, pois agora, de repente, os romanos que viviam no Ocidente não faziam parte de um novo Império Romano do Ocidente ressurgente, do domínio germânico, mas sujeitos a uma tomada hostil de bárbaros que foram retratados como suprimindo brutalmente a população romana nativa. Foi um erro de Teodorico executar Boécio e outros como Mímios Simacus, porque isso daria aos escritores romanos do leste um poderoso tema para ser usado como propaganda. Isso fez com que os governantes germânicos parecessem tiranos sanguinários, onde uma invasão do oeste agora parecia necessária para libertar os pobres romanos dessa tirania. Claro, os anteriores 30 anos de governo muito benevolente de Teodorico não eram mais importantes. Assim, foi por Marcelino Comus que a data de 476 foi postumamente renomeada como a queda de Roma, simplesmente porque um governante de descendência itálico-romana foi trocado por um germânico. Agora o pretexto estava lá e em 535 a guerra com o reino austro-gótico havia começado.
Em 553 a guerra acabou, mas a Itália estava completamente devastada e destruída. O que poderia ter sido o verdadeiro ressurgimento de um novo Império Romano do Ocidente, com cada vez mais governantes romanizados, até que em algum momento novos imperadores romanos ocidentais italianos poderiam ter governado, foi completamente destruído em sua infância. Esta guerra gótica provou ser uma gigantesca catástrofe e efetivamente encerrou a Antiguidade Tardia e mergulhou a Itália na Idade das Trevas. Falei extensivamente sobre os efeitos desastrosos que essa guerra teve na Itália e em Roma nestes vídeos aqui. Mas tão poderosa se provou essa propaganda romana oriental de Marcelino Comus, que escritores posteriores copiariam essa narrativa dele. E assim foi que até mesmo até o dia de hoje, a maioria das pessoas ainda acredita nesta narrativa de propaganda fabricada de um cronista romano oriental de 1500 anos atrás. E se você tem interesse no que as guerras góticas fizeram à Itália, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você tem mais interesse nas consequências para a própria Roma, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias amici imperi Romani e benevalete.